Meu nome é Lucas Tordin, sou responsável pelo time comercial da Yari e hoje trago um tema bastante relevante para a indústria e principalmente pelos processos industriais: eficiência energética em ar comprimido. Mas antes da gente começar com o tema, para quem ainda não conhece, a Yari ela nasceu em 2011 com um foco em compressor, análise de compressor, rede de ar comprimido e montagem. Então de 2011 a 2016 ela teve essa configuração. A partir de 2016 ela entrou num outro patamar, muito mais focado em eficiência energética em ar comprimido. Então em 2016, 2017 a gente teve a oportunidade de visitar a feira de Hannover na Alemanha, conhecer um grande parceiro nosso hoje que é a CS Instruments, e a partir desse momento a gente conseguiu trazer produtos de fora para dentro da Yari, dos serviços da Yari, inclusive venda de produto também, e transformar a Yari hoje numa referência em eficiência energética em ar comprimido. E antes da gente começar, vale aqui uma reflexão de alguns pontos, de algumas perguntas que são extremamente relevantes quando a gente desce ali para o chão de fábrica. Por exemplo, você monitora o uso do ar comprimido na sua operação? Isso é extremamente importante. Você sabe se tem pico, se tem vale, qual a pressão, teve queda de pressão, dentre outros segmentos ali que a gente consegue monitorar. Tem ideia de quanto o ar comprimido custa por mês na sua empresa? Esse fato também é bem relevante. A gente sabe que na utilidades o ar comprimido tem uma representatividade muito alta. E você adota medidas para reduzir o desperdício de ar comprimido, tem ali um plano para poder reduzir o consumo de ar comprimido. Então, quando a gente olha para essas três perguntas, a gente já consegue balizar e entender quais são os caminhos que a gente deveria seguir. E aí, dentro da programação de hoje, a gente vai falar sobre etapas da eficiência energética, análise de perfil de consumo, detecção de vazamento, medição de vazão, qualidade do ar comprimido, rede de ar comprimido e monitoramento. E quando a gente chega no primeiro trabalho, chega na empresa para prestar um determinado serviço, a gente segue uma estratégia. Essa parte ela é extremamente importante para que a gente tenha resultado no final. Então, a primeira etapa é a auditoria. A gente precisa entender o estado atual. Na auditoria, a gente vai medir algumas grandezas, como medição dos compressores, a gente vai medir detecção de vazamento, medição do ponto de orvalho, vazão total, vazão por ponto, pressão, qualidade do ar. A gente vai fazer análise dos equipamentos pneumáticos, entender se são eficientes. A gente vai analisar a infraestrutura, né? A rede de distribuição ela é extremamente importante dentro desse processo também. A partir daí, quando a gente faz a auditoria, a gente consegue identificar onde devemos monitorar no primeiro momento, aonde são os pontos críticos, o que de fato a gente precisa olhar e ter dados com mais clareza. Então a gente, como segunda etapa, implementa o monitoramento contínuo e em tempo real. A partir daí, ainda não é o ideal para a empresa, porque a gente na auditoria levantou muitos dados, trouxe muitas informações, mas de fato a gente ainda não colocou a mão para poder resolver, não colocou a mão na massa ali para resolver. Mas a gente começa a monitorar antes. E a partir dali, com esses dados, com esses relatórios, KPIs ajustados, a gente de fato entra para a otimização do sistema. Então tudo que a gente viu na auditoria, a gente começou a monitorar, agora a gente vai corrigir. A partir dali, a gente vai, por exemplo, fazer um trabalho para um ajuste de pressão da operação. Então, se sua empresa tem 8 bar de pressão e a gente conseguir reduzir para 7 bar de pressão, só nessa manobra, nessa ação, a gente consegue um ganho energético muito grande. A gente vai fazer a correção dos vazamentos. Então, dentro da auditoria, a gente identificou diversos vazamentos de ar comprimido. A partir dali, a gente também entra com a mão de obra de correção. A gente vai fazer melhorias na rede, por exemplo, a gente fez ali um trabalho de as-built, identificou que tem um gargalo, que o anel não está fechado. A gente também entra com a mão de obra para poder corrigir, para poder ter esse ganho. E a gente também vai olhar para os equipamentos pneumáticos, porque hoje tem equipamentos extremamente eficientes, mas a gente sabe que no passado, talvez o mais clássico seja a geradora de vácuo de porventura, ela ficava aberta para a atmosfera o tempo todo. Isso gera um gasto significativo de energia. Então, a partir
disso, a gente também consegue sugerir melhores equipamentos e equipamentos muito mais eficientes. E por último, para fechar esse ciclo, implementação da manutenção preditiva. Ou seja, nós temos os dados, nós corrigimos. A partir de agora, é importante criar um plano de ação para que esse ciclo ele sempre continue, para que ele não morra no decorrer do tempo. E um dos pontos bastante importantes é o treinamento de colaboradores. Então, a gente consegue hoje dar um treinamento de como é a geração, quanto custa e fazer com que isso seja uma conscientização. Porque muitos colaboradores ainda não sabem qual que é o impacto real do ar comprimido se ele é utilizado de uma forma inadequada. Então a gente traz essas informações e traz esse ponto para que realmente os colaboradores também possam ajudar ali no dia a dia. E quando a gente olha para a auditoria, essa é uma visão macro, bastante simples de uma empresa, demonstrando o processo produtivo de uma empresa, e a gente consegue observar que, quando a gente fala de auditoria, a gente tem desde a geração aos pontos de consumo oportunidades a serem medidas, verificadas e melhoradas. Então, nesse exemplo, por exemplo, temos medição de potência dos compressores, qualidade do ar e ponto de orvalho, monitoramento contínuo, temos a validação e a verificação da pressão em tempo real, vazão global e setorizada, detecção de vazamento na planta como um todo, né, desde a geração aos pontos de consumo, e a vazão e pressão diretamente nas máquinas. Então a gente consegue olhar para todo o processo da geração, distribuição e os pontos de consumo. Agora, falando propriamente dos trabalhos, um primeiro trabalho é a análise de perfil de consumo. Qual que é o grande ponto desse trabalho? É a gente conseguir entender se hoje os compressores são eficientes, se o arranjo de máquina está eficiente e quanto custa um metro cúbico gerado. E tem um outro ponto que também é relevante, não depende só dessa análise, mas qual é a minha capacidade de expansão? Então eu também preciso olhar e fazer um trabalho para entender se eu tenho a possibilidade de aumentar 10, 20, 30% da minha capacidade produtiva. Então, dentro desse trabalho, a gente consegue entregar todas essas informações. E aqui, trazendo um pouco dos resultados. Então, do lado direito, são dois gráficos. O primeiro gráfico é mostrando todos os compressores e como ele atuou no decorrer do tempo. As linhas que estão em verde são as linhas que elas estão com o compressor em carga. Amarelo, o compressor está em alívio. Cinza, desligado. Então são as três cores que a gente consegue determinar dentro desse gráfico. E a linha azul é a linha da pressão. A gente também monitora a pressão o tempo todo. Então, como a gente pode observar no gráfico, a primeira linha que ela está em cinza, ela equivale ao primeiro compressor, que é o GA90FF. Esse compressor ele ficou desligado o tempo todo. Quando a gente olha a linha de baixo, que é o compressor GA110, esse compressor ele teve um bom período em alívio. Então, o que isso quer dizer? Que ele gastou energia sem necessidade. A gente também olha para isso e vai olhar ali para o arranjo de máquinas para entender se é ou não a melhor configuração. Do lado esquerdo, são as instalações. Então, para cada painel de compressor, a gente coloca um data logger. Esse data logger não precisa de energia, ele é a pilha, a bateria, na verdade. E a gente monitora as grandezas por 7 a 15 dias. Então, esses são instalados em cada compressor e ali na parte de baixo a gente tem o ponto de pressão. Normalmente a gente pega ali no reservatório, mas aí é o ponto de pressão em comum na junção ali de todos os compressores, né? A gente pega um ponto em comum. Outro trabalho extremamente importante dentro da eficiência energética em ar comprimido é a detecção de vazamento. Talvez esse seja o trabalho mais conhecido. Então, qual que é o grande ponto desse trabalho? A gente conseguir identificar, quantificar e precificar todos os vazamentos. Então, a gente trabalha olhando para todos os vazamentos, desde a geração até o ponto de consumo. Como que a gente faz isso? Mais para frente eu vou demonstrar, mas a gente utiliza um equipamento por ultrassom da própria CS Instruments, que é o LD510. Com ele a gente consegue captar todos os vazamentos, registrar e precificar. E aqui, trazendo um ponto extremamente importante também dentro do processo, é quanto custa um vazamento de ar comprimido. Esse ponto ele é extremamente importante para a gente conseguir conscientizar e trazer dados reais ali do sistema. Então, quando a gente olha, por exemplo, pegando aqui um caso, a primeira coluna é o diâmetro do vazamento, o diâmetro do furo. As demais é a pressão. Se a gente pegar ali um furo de 5 milímetros a uma pressão de 6 bar, a gente está falando que esse vazamento representa no ano R$ 28.900. É um valor extremamente expressivo em um único vazamento. Quantos vazamentos desse não tem dentro de um processo? Então,
Essa tabela é para que a gente possa olhar ali com mais detalhe e entender a importância de fazer uma detecção de vazamento. Aqui vale uma ressalva. Para a gente conseguir construir essa tabela, a gente usou como base uma empresa que trabalha 3 turnos, ou seja, 8.700 horas por ano, a um custo do metro cúbico de 35 centavos. Mas isso a gente pode sempre ajustar para que a gente tenha essa previsibilidade. E como que é feita a detecção? Então, como eu comentei anteriormente, a gente utiliza o LD 510 justamente para fazer esse trabalho de campo. E aqui do lado direito da foto, a gente tem a tela do LD, que é exatamente a mesma tela que dá para ver ali no aparelho. Então a gente vai trazer nível de decibéis, vazamento em litros por minuto, desperdício e ali é o número da tag. Então, olhando esse caso como exemplo, ali a gente está falando de uma conexão reta de um quarto 10, possivelmente, que tem um desperdício de 1.466 reais por ano. Acredito que uma conexão dessa de boa qualidade vai custar entre 25 e 30 reais. Ou seja, vale muito a pena fazer o trabalho e principalmente fazer a troca para que não tenha mais esse desperdício. E aqui os relatórios. A gente traz 2 relatórios distintos, que são interligados, mas em plataformas diferentes. O primeiro relatório, a gente traz o relatório nosso dentro da nossa base. Então, para todo o trabalho, a gente entrega um login e senha para que tenha acesso dentro dessa plataforma e ali vai ter diversas informações sobre o trabalho de detecção de vazamento. Por exemplo, qual é o setor que mais consome, quais são os produtos que mais tem problema, né? Tem um vazamento, qual foi o custo desses vazamentos, qual que é o payback estimado. Então a gente traz diversas informações justamente para que, se o time da manutenção da própria empresa for atuar, seja rápido. E essas informações estejam na mão de uma forma bastante simples e rápida. Do lado direito tem um relatório baseado na ISO 50001. Esse relatório é um relatório extremamente importante, principalmente para quem quer ser certificado ISO 50001. Esse relatório ele baseia. A ISO 50001 é uma ISO específica para eficiência energética. Então a gente também entrega um relatório já baseado nessa ISO. Medição de vazão. Esse também é um ponto bastante interessante porque, por exemplo, eu preciso fazer a medição de vazão de um determinado setor. Eu vou fazer uma expansão, vou trazer uma máquina nova, mas eu não sei o quanto essa máquina consome. Ou o meu compressor está gerando a quantidade que está em catálogo, por exemplo. Então a gente consegue trazer diversos dados e diversas situações e informações justamente para tomada de decisão. Esse é o ponto-chave da medição de vazão. E aqui, trazendo o que mais a gente atua, né, que é a medição de vazão por inserção para grandes polegadas, né? Então, tem uma tubulação ali de 6, 8, 10, 12 polegadas, a gente consegue fazer a medição. E a gente faz de 2 formas a medição por inserção, usando o mesmo sensor. A primeira forma é utilizando como da foto por solda. Então a gente precisa fazer uma solda no tubo, fazer a furação e aí assim colocar o sensor por inserção. Existe uma segunda forma de fazer isso também, que é por colar. Então a gente consegue fazer com a rede pressurizada, não precisa parar a fábrica, esse processo chama trepanação, e a partir dali a gente consegue colocar um colar, fazer a furação e já colocar o sensor de uma forma bastante rápida. E ali vamos trazer diversas informações de vazão. Por exemplo, qual foi meu pico, qual foi meu vale, qual foi o consumo médio, e aí a gente consegue tomar decisões principalmente baseado na produção. E onde medir? Esse é um outro ponto também importante. Então quando a gente olha também para a fábrica, a gente consegue medir, por exemplo, usando o VD500, que é um item da CS. Medir a capacidade do compressor. Ele está me entregando tudo que está em catálogo? Ou eu tenho alguma divergência ali do que o fornecedor tem ali de informação versus o real? Esse é um exemplo. A gente pode medir o global, que é ali no ponto 2. A gente pode medir por setorização. Vamos supor que cada ponto da empresa tem um centro de custo diferente. A manutenção tem um, a parte de usinagem tem outro, a parte de montagem tem outro, e aí a gente consegue também colocar esses sensores para que eles sejam setorizados e trazer esses dados de uma forma independentes, né? E por último, a gente também tem a forma de medir da máquina. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada máquina que eu preciso controlar o consumo dela, ou eu não sei exatamente como ela está funcionando, ou preciso criar ali um plano para aquela máquina de eficiência energética. A gente também consegue, aqui eu trouxe 2 referências da SMC, que é o PF3A
e o AMS, que já entra muito na eficiência energética, mas são itens que a gente atua diretamente na máquina ali, no ponto de consumo. Outro ponto bem importante para que a gente possa trabalhar é a análise da qualidade do ar comprimido. Não são todas as empresas que utilizam esse sistema ou essa análise, justamente porque não é necessário e não é obrigatório, a não ser empresas alimentícias ou farmacêuticas que o ar comprimido tem contato ali diretamente com o produto, a qualidade do ar é essencial. Então, a gente consegue fazer essa qualidade do ar de algumas formas. A gente consegue fazer ali um ponto de orvalho, por exemplo, um monitoramento contínuo, ou eu preciso utilizar ali uma medição real, em tempo real, porque de fato eu não posso ter problema de qualidade do ar dentro do meu processo. A gente também consegue instalar um equipamento em tempo real e, se tiver qualquer divergência, ele vai sinalizar. E por último, a gente também consegue fazer isso de forma periódica em laboratório. Então a gente coleta uma amostra, a partir dali a gente consegue em laboratório falar qual é a característica do ar comprimido que tem ali naquele momento. E aqui a tabela do ar comprimido, então todos os trabalhos que a gente faz ali para o ar comprimido, ele é baseado na ISO 8573 e em cima disso a gente consegue entender em qual característica e qual classe ele vai cair. E dependendo do tipo de indústria, isso daí já está dentro de um regulamento, principalmente, como eu comentei, indústria alimentícia e farmacêutica. Um outro ponto são as redes de ar comprimido, né? A distribuição. Esse talvez seja o mais complicado, justamente porque o impacto para alterar uma tubulação ele é muito maior do que outras frentes. Então, a gente hoje consegue, por exemplo, fazer um as-built, vamos redesenhar linhas. Muitas empresas que a gente visita e que a gente tem a oportunidade de fazer trabalho, as linhas são muito antigas e não tem projeto, então a gente refaz o desenho da linha e entende se há possibilidades de melhoria ou se há possibilidades de ajuste para ganho e de eficiência energética em ar comprimido. A gente consegue fazer o layout ali de uma sala de compressor, adequar ali uma expansão, então entender se a rede hoje atende ou não atende uma futura expansão, e projetos de novas redes. A gente também atua olhando para já projetar pensando em eficiência. Um ponto importante também é a sala de compressor ideal. Isso é uma pergunta que sempre nos fazem, então aqui só trazendo um exemplo de uma forma bastante simples, um croquis de uma forma bastante simplória, o compressor com monitoramento, ponto extremamente importante, um pré-filtro, que seria na verdade um pré-reservatório, né, que seria um reservatório úmido. Aí sim, o pré-filtro, o pós-filtro e aí sim o reservatório seco. Isso faz com que o sistema seja muito mais eficiente e principalmente não sobrecarregue o secador. Então isso traz uma eficiência toda vez que a gente olha ali para um processo ideal de sala de compressor, que a gente tem a oportunidade de fazer o desenho junto com o cliente, a gente vai indicar este formato de sala de compressor. Os três grandes impactos, na verdade, que uma rede pode ter ali dentro de um processo. Queda de pressão excessiva, isso normalmente acontece e começa a atuar alarmes de máquina que precisa de uma determinada pressão e não está chegando essa pressão dentro do sistema. A dificuldade de expansão, então eu preciso expandir, não sei se eu tenho compressor suficiente ou se eu tenho rede suficiente para expandir. E condensação e acúmulo de úmido, né, de água na linha. Isso também a gente encontra bastante com redes que não são bem dimensionadas. E aqui trazendo um exemplo que a gente encontra com muita frequência, né, que está faltando ar na minha linha e eu preciso comprar mais compressor. Isso é algo que a gente escuta com bastante rotina. Um outro ponto bastante importante é o diâmetro da tubulação. Então a gente encontra com uma certa frequência empresas que vão adquirir ali um novo compressor porque não tem ar suficiente na linha. Mas pegando aqui um exemplo real. Então hoje a empresa ela tem 778 metros cúbicos por hora de geração com uma tubulação de 3/4. Ou seja, é uma tubulação com um diâmetro muito pequeno para a quantidade de geração. Essa empresa está trabalhando a 9 bar de pressão, 8.8, 8.9. Qual que era o mínimo esperado? 2,5 polegadas. Então, essa é a importância da gente fazer um trabalho de análise da rede de ar comprimido dentro de um processo. E por último, para finalizar, monitoramento. Então, o monitoramento ele sempre vai ser um projeto à parte.
Porque depende do que a gente vai monitorar, qual que é a importância do monitoramento dentro do processo produtivo, quantos sensores a gente vai colocar, quais são as grandezas que a gente precisa avaliar. Então a gente faz um projeto em específico, justamente alinhando a expectativa e os dados importantes com o que a gente tem de equipamento hoje. E aqui a gente pode olhar, pode medir vazão, pressão, grandezas elétricas, ponto de orvalho, potência, temperatura. Então a gente tem diferentes grandezas que a gente consegue trabalhar dentro do monitoramento. E aqui mostrando uma tela do monitoramento, isso é uma tela real, então a gente utiliza hoje o DS500 para fazer esse tipo de monitoramento. O DS500, ele traz essa tela em tempo real e a gente consegue olhar e tomar algumas decisões ali na frente da máquina. Ou essa mesma tela, a gente consegue jogar isso dentro do nosso supervisório também. Então você pode ter essa tela em tempo real ou ter essa tela ali no smartphone ou enfim, em alguma TV dentro da manutenção, para que as ações sejam tomadas numa velocidade muito maior. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. Eu vou deixar meus contatos também. Precisando de qualquer suporte, conte com a Yari.